Muito bem, vamos começar agora a correção dos exercícios 1.9 a 1.13. De novo, faça os exercícios antes de assistir a correção. O exercício 1.9 pede para que a gente escreva o predicado 2 mais P, que ele retorna true se o primeiro input é exatamente 2 unidades maior do que o segundo input. É bem fácil, né? A gente acabou de fazer o predicado mais um P, né? Utilizando a função soma 1, e agora ele pede no exercício para a gente fazer o predicado 2 mais P usando a função soma 2. Então, como que a gente pode fazer isso daqui? Bom, eu faria da seguinte maneira. Eu vou utilizar a função soma 2, que vai receber o segundo input, e a função soma 2 vai passar o seu resultado para a função equal. E a função equal recebe diretamente o primeiro input. Vou colocar uma cor aqui diferente, azul, para demarcar a abstração da função, né, do predicado. Aqui. Muito bem. Este aqui é o predicado 2 mais P. Como que ele funciona? Olha, se eu passar aqui no primeiro input o número 6 e no segundo input o número 4, o que ocorre? O número 4 entra na função soma 2, a função soma 2 vai retornar 6. Este 6 vai ser passado para o equal, e o equal vai comparar o primeiro input que ele recebe direto. Então ele compararia 6 igual a 6, retornaria verdadeiro. Se o primeiro input não for exatamente 2 unidades maior do que o segundo input, aí ele retorna nil. Vamos ver como é que fica a implementação deste predicado 2 mais P em Lisp. Aqui no nosso terminal Lisp, né, eu vou criar este predicado. Crio o predicado 2 mais P. E como que é esse predicado? Ele sempre vai receber 2 números, né? E vai comparar se o primeiro número é igual ao segundo número acrescido de 2 unidades. Então, olha só, defina o predicado 2 mais P, que vai receber 2 números, x e y. O y é o segundo input. Então, eu vou passar o segundo input para a função soma 2, que vai retornar o y acrescido de 2 unidades. Este retorno é passado para a função equal, que vai comparar com o primeiro input. Isso vai retornar true ou nil. Vamos testar. Vou executar a criação da função do predicado e agora eu vou testar. 2 mais P, 6, 4. Verdadeiro. 2 mais P, 6, 5. Nil. O primeiro input não é exatamente 2 unidades a mais do que o segundo input. Note que as funções que a gente vai criando, elas abstraem o processamento. Olha, eu usei aqui a função soma 2. E eu não me preocupei em saber como que a função soma 2 trabalha. Então, o interessante da gente criar as nossas próprias funções é que depois que a função está pronta, eu só posso chamar a função, usar a função, sem me preocupar com o funcionamento interno dela, tá? Bom, vamos para o próximo exercício. Nesse exercício 1.10, ele pede para a gente reescrever o predicado 2 mais P, só que ao invés da gente usar o soma 2, a gente vai usar o sub 2, que é uma função que a gente criou alguns vídeos atrás, né, algumas aulas atrás. Então a gente vai ter que bolar uma maneira de reescrever o predicado 2 mais P usando o sub 2 ao invés da soma. Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu vou ter que diminuir, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro input, olha,
e vou passar o primeiro input para a função sub2. O resultado da função sub2 vai ser passado para a função equal. E o equal vai comparar isto com o segundo input. Vou colocar aqui a caixinha da função, né? O predicado que a gente está criando. E esse aqui é uma outra maneira da gente escrever o predicado 2 mais P. Como é que ele funciona? Bom, se eu passar 8 como o primeiro input e passar 5 no segundo input, como esse predicado 2 mais P vai funcionar? O número 8 vai entrar na função 2 mais P e vai direto para a função sub2. Sub2 vai retornar 6. Este 6 vai ser passado para a função equal. E o equal vai comparar esse input com o segundo input que ele receber. Neste exemplo aqui, 6 é igual a 5? Não, falso. Então essa função retorna nil. Vamos implementar em Lisp. Muito bem, vamos redefinir aqui agora o predicado 2 mais P. Definir o predicado 2 mais P. Então eu vou criar o predicado novamente. 2 mais P, x e y. Só que agora, ao invés de eu verificar utilizando a função de soma, eu vou verificar utilizando a função de subtração. Então o que eu vou comparar? Eu vou comparar se o segundo input é igual ao primeiro input diminuído de 2 unidades. Então, eu defini novamente o predicado 2 mais P. Opa, aqui ficou faltando um S, né? 2 mais P, que recebe dois números, x e y. Primeiro input, segundo input. E agora, nesta versão do 2 mais P, eu passo o primeiro input para a função de sub2, que subtrai 2 unidades, e eu vejo esse resultado e comparo com o segundo input pela função equal. O resultado final é o mesmo, tá? É uma função, um predicado, que vai comparar se o primeiro input é 2 unidades maior do que o segundo. Só que agora estão definidos em termos de funções diferentes. Eu vou criar esse novo predicado. Repara aqui que o Lisp já me avisa, né, que eu estou redefinindo uma função. E eu vou utilizar agora o 2 mais P. 6, 4. Tá aí. Só que agora utilizando sub2. E o 2 mais P, 6, 5. Então, é a mesma funcionalidade, só que com uma função definida em termos de sub2. Bom, vamos para o próximo exercício, né? Que é o exercício agora 1.11. No exercício 1.11, o livro me pede para que eu defina uma função média. E essa função média diz o seguinte, é a metade da soma de dois números. Então, como que eu poderia criar esta função? Eu vou receber dois números e eu vou somar. A soma desses dois números vai ser então passada para uma função de divisão. Como o input aqui é fixo, são sempre dois números, então eu também passo o denominador fixo, 2. E aqui está a saída da função. Então, vamos colocar a caixinha da função. E aí o que a gente tem? A função média. Aqui, ó. Como é que essa função média funciona? Imagina que eu vou passar aqui para a função o número 6 e o número 4. Esses números vão ser somados, o resultado aqui será 10.
O resultado, esta soma, vai ser passada para a função de divisão, que sempre recebe 2 fixo. 10 dividido por 2, 5. Este 5 é a média de 6 e 4. Vamos implementar essa função em Lisp. Ok, já estamos aqui com o nosso editor de código. Vamos criar então a função média. Então, defina a função média, que vai receber 2 números, x e y. E eu vou passar para a função de divisão a soma de x e y, e tudo isso eu vou dividir por 2. Como que essa função média funciona? Eu recebo 2 números, x e y. Eu passo esses 2 números para a função de adição. Eu adiciono x e y. E este resultado eu passo para a função de divisão e passando fixo número 2. Então, a função de divisão calcula a soma de x e y dividido por 2. Vamos executar aqui e fazer um teste. A média 6 e 4, 5. Média 2 e 3, 5 sobre 2, que dá 2,5, né? Vamos mais um aqui. Isso funciona com valores negativos também, olha, menos 6 e 8. A média dá 1. Vamos continuar aqui o próximo exercício agora. O exercício 1.12 pede que a gente escreva um predicado mais do que a metade P. E esse predicado ele vai retornar true se o primeiro input for maior do que a metade do segundo. Então, como que eu defino esse predicado? Eu sei que o segundo input eu tenho que calcular a metade dele. Então, eu passo o segundo input para a função de divisão e eu divido por 2, que é a metade. Este resultado eu vou passar para a função maior que, como segundo argumento. E isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso. Vamos lá, vamos colocar a caixinha aqui da função, né, do predicado que eu estou criando, para poder abstrair isso depois. E esse aqui é o predicado mais do que a metade P. Como que isso aqui funciona? Se eu passar 8 e eu passar aqui 14, como que é o mais do que a metade P funciona? O 8 passa direto para a função maior que, não é? Então ele vem para cá. Agora, o 14 passa primeiro para a função de divisão. Então, essa função calcula 14 dividido por 2, retorna 7. O 7 vai para a função de comparação, maior que. Aí aqui esta função compara. 8 é maior do que 7, e aí ele vai retornar true. Então, este predicado sempre retorna true se o primeiro input for maior do que a metade do segundo. Vamos implementar isso aqui em Lisp. Ok, então vamos lá. Cria o predicado mais que... Como é que era o nome? Mais do que a metade P. Nossa. Mais do que a metade P. Nome grande, né? Ok, como é que eu vou fazer esse predicado? Como é que eu vou criar? Então eu vou criar o predicado mais do que a metade P, que vai receber 2 números, x e y. Eu vou comparar se o x é maior do que a metade do segundo número. Pronto.
Olha só, o predicado mais do que a metade P está recebendo dois números, x e y. O x ele é passado direto para a função de comparação. Exatamente o que está aqui. Ó. O primeiro input ele vai direto para a função maior que. O segundo input eu calculo a metade dele. Então está aqui, ó, eu calculo y sobre 2 e passo esse resultado para a função de comparação. Então, o que o predicado mais do que a metade P está fazendo? Eu estou comparando se o primeiro input é maior do que a metade do segundo. Vamos executar a criação. E agora vamos testar. Mais do que a metade P, 8 e 14. É verdadeiro. Mais do que a metade P, 8 e 4 é verdadeiro, porque 8 é maior do que a metade de 4. Agora, mais do que a metade P, 8 e 20, falso, porque 8 não é maior do que a metade de 20. Muito bem, vamos para o último exercício então. Nesse último exercício, a gente precisa descobrir qual é o retorno desta função. Esta função ela sempre retorna o mesmo resultado, independentemente do input que ela receber. Então, o que essa função sempre retorna? Bom, pessoal, olha só. Aqui eu tenho uma função que ela está sem nome, né? Vamos chamar essa função aqui de teste. E essa função teste recebe um input. Este primeiro input passa para o predicado number P e o resultado passa para o predicado symbol P. Vamos testar. O que aconteceria se eu passasse para esta função um número? Se eu passasse aqui o número 3. O predicado number P retornaria true. O valor true, o símbolo true, passaria para a função símbolo. O predicado symbol P, ele verifica se o input é um símbolo. True é um símbolo. Então, neste caso, ele retornaria true. E o que aconteceria se eu passasse para a função teste um outro predicado? Se eu passasse, por exemplo, casa, o símbolo casa. Eu vou passar o símbolo casa para a função number P. E aqui é um predicado que verifica se o input é um número. Não é, casa é um símbolo. Neste caso, number P retornaria nil. O nil é então passado para o predicado symbol P, que verifica se o input é um símbolo. Nil é um símbolo. Neste caso, esta função também retornaria P. Então, o que a gente já viu? Que, independentemente do input, esta função sempre retorna true. Vamos implementar essa função rapidinho aqui em Lisp. Ok, eu chamei aquela função ali de teste, né? Então, vamos lá. Na verdade é um predicado, né? Cria o predicado teste, que vai receber um input. Symbol P, number P, x. Então, ó, olha o que ocorre. Eu criei o predicado teste que recebe um número. Este número ele é passado para o predicado number P, que vai retornar true ou nil, se x for um número ou se x não for. E este resultado é passado para a função symbol P, que verifica se o input é um símbolo. Então, executando esta função, vamos fazer um teste dela aqui. Se for um número, ó, teste 34, verdadeiro. E se for um símbolo, também verdadeiro. Então, independentemente do input, este predicado sempre retorna verdadeiro.